Outro destaque agora: internautas divulgaram nas redes sociais imagens que colocam em xeque a quantidade de militantes presentes no comício de Lula no último domingo em Belo Horizonte. Em seu breve discurso, o petista agradeceu aos presentes, dizendo que eles não teriam noção da quantidade de pessoas no ato. Vocês estão aí embaixo, vocês não têm noção do mar de gente bonita que eu e Chico estamos vendo aqui. Vocês não têm noção da quantidade de gente que está aqui. Não tem noção. Vocês não têm noção da quantidade de mulheres que estão aqui. A câmera da transmissão oficial da campanha então mostrou de forma fechada o público que estava posicionado na frente e nas laterais do caminhão de som onde Lula discursava. No entanto, imagens feitas de um prédio vizinho ao evento revelaram a quantidade real de militantes presentes. O vídeo foi feito enquanto o petista falava sobre o agronegócio. Acompanhe. O país tem 30 milhões de hectares de terra degradado que podem ser recuperados. Todo e qualquer produtor decente do agronegócio sabe que é melhor manter a floresta de terra do que derrubar. Quem derruba não é produtor, é criminoso contra a autoridade. Por isso, Minas Gerais, eu não poderia estar mais feliz hoje. Sério, é que vocês estão aí embaixo, vocês não têm noção do mar de gente bonita que eu estou. Vocês não têm noção. Essa não é a primeira vez que moradores vizinhos aos comícios petistas divulgam imagens do tipo nas redes sociais. No dia da eleição, após vencer o primeiro turno, Lula foi à Avenida Paulista, aqui em São Paulo, discursar para os apoiadores. Já na transmissão era possível ver a avenida vazia ao fundo, com veículos transitando normalmente. Para confirmar o baixo público, imagens feitas de um prédio flagraram poucos militantes acompanhando o discurso do petista. Zé. Eu até devo confessar que achei gente demais ali para ouvir o Lula. Eu ouvi de um militante do PT aqui, de um dos organizadores da campanha, de que há uma redução de recursos do Lula e que os grandes comícios estavam a ser colocados de lado e uma tentativa de ir para as ruas. É isso mesmo. Mudar de hábito e ir para as ruas. Isso aí, essas imagens mostram que se Lula for para as ruas, descontando os seguranças dele, que são muitos seguranças, né? E os ali da campanha eleitoral, pode ser que não sobre mais ninguém, porque realmente não é o forte de Lula. Mas eu admito que isso também já é um assunto que não adianta muito. É impressionante a quantidade de gente, de apoiadores que o presidente Jair Bolsonaro arrasta por onde vai. E o incrível é que até quando ele não avisa que vai, de uma hora para outra enche, porque a rede dele é muito azeitada, funciona muito bem. Então, assim, isso aí, evidentemente, é só uma demonstração clara de apoio, é importante fazer essa onda, engajamento, mas não representa muito, conforme ficou muito explícito no primeiro turno. Mas eu confesso que achei até demais o Lula ter ido a reuniões e comícios com quórum bem menor. Você, Schelp? Olha, o que a gente viu antes do primeiro turno foi uma competição, uma concorrência, né, uma disputa entre Datafolha, ou pesquisas eleitorais, e Datapovo. Né? Aquela história de que o Datapovo, o povo nas ruas, a quantidade de pessoas que cada candidato conseguia mobilizar é o que definia realmente o tamanho do eleitorado. Enquanto do outro lado tinha as pesquisas apontando ali quem seria o favorito, quem estava na frente e assim por diante. Provou-se que ambos estavam um tanto quanto errados, né? Obviamente que o Datapovo demonstrou que o Bolsonaro tinha mais apoio do que as pesquisas mostravam, mas as pesquisas, de fato, não conseguiram acertar, pelo menos nesse ponto. Mas ambos erraram, porque o Datapovo não mostrou, por exemplo, que Bolsonaro estava na frente de Lula. O que se viu no primeiro turno foi o contrário, foi o Lula na frente de Bolsonaro. O que acontece é que a maioria silenciosa é que define a eleição, é a maioria que não vai para as ruas. Lula, em Minas Gerais, teve uma votação muito grande, não em Belo Horizonte. Belo Horizonte, Lula perdeu, assim como perdeu em outros 220 municípios
do Estado, mas ganhou em outros 630. Então, esse é um fator que, obviamente, gera imagens positivas, podem ser usadas na campanha, né, nos vídeos de propaganda eleitoral. Lula vai usar imagens um pouco mais fechadas, mas não é isso que define a eleição definitivamente. O que define a eleição é o que as pessoas esperam dos candidatos, a rejeição que cada um deles tem, e discutir temas importantes como esse da proposta de aumentar o número de ministros do STF. Obviamente, Lula e Dilma não deram um golpe no STF, não mudaram a composição, aprovaram, indicaram nomes no momento em que lhes era devido, e é assim que deve ser. Bolsonaro, se eleito no próximo ano, terá a chance dele de indicar mais 2, e assim sucessivamente, e aos poucos, conforme vai ficando no poder, conforme vai elegendo sucessores, o STF vai ganhando a cara ou contorno do grupo político que se mostra mais vitorioso nas urnas.